Salve galera, está começando hoje Esporte Clube desta sexta-feira, 20 de dezembro de 2024, finalzinho do ano. Futebol tá parado, mas o mercado da bola está movimentadíssimo. Hoje vamos falar das especulações, das contratações de Atlético e Cruzeiro, das saídas também envolvendo jogadores do América. O programa hoje está recheado. Mas antes eu tenho um recado especial para você. Finalzinho de dezembro chegando, janeiro aí batendo a porta e você precisa escolher uma faculdade conceituada no mercado para você iniciar a sua graduação. Então eu tenho para você aqui as faculdades Promove Kennedy, galera. Acesse esse QR Code que está aqui na tela e você vai consultar as melhores condições financeiras e, claro, a qualidade dos cursos para você dar aquela turbinada no seu currículo profissional. Tem curso de gastronomia, na área da tecnologia, cursos da área da saúde e muito mais, galera. Faculdades Promove Kennedy, hein? Ótimas condições de preço e, claro, qualidade. É isso que você tem que olhar, primeiramente, qualidade na hora de escolher a faculdade onde você vai fazer a sua graduação. Então dê um pulinho lá nas faculdades Promove Kennedy, tá certo? Bom, para fazer esse programa aqui hoje comigo, Ângelo Drummond. Tudo bem, Ângelo? Beleza. Como é que tá, Michael? É finalzinho de ano chegando, né? Já pisando no freio. Vamos lá, né? Na verdade, a gente está começando, está terminando acelerando, né? Exatamente. Vamos ver como é que vai ser agora essa semana de contratações, de especulações. Vamos debater muito sobre isso. É isso aí. Antes de falar de futebol, galera, vamos falar de vôlei. O Cruzeiro é pentacampeão mundial, venceu o Trentino da Itália 3-1 e conquistou mais uma vez o topo do mundo, o que já é costumeiro para o Cruzeiro, né, Ângelo? Pelo menos no vôlei, né? No vôlei. No vôlei o time chegou mais uma vez ao topo do mundo, né? E que teve uma primeira fase conturbada, né? Com uma derrota inesperada para o time iraniano, mas que acabou sendo salvo pelo próprio Trentino, né? O Cruzeiro fez uma primeira fase onde terminou na segunda colocação, acabou se classificando para a semifinal, venceu bem na semifinal, agora o jogo da final foi um jogaço e venceu o melhor. Então o Cruzeiro chegou ao 5º título, igualando o próprio Trentino, né? Exatamente. Eu confesso para você que eu esperava um jogo mais apertado para o Cruzeiro, Ângelo. Foram ali 3-1, né? Tomou um susto no segundo set, mas os que venceu com tranquilidade, né? O Cruzeiro tem um time muito bom, né? O Felipe mais uma vez acertou o time. Era um time bastante mudado em relação aos anos anteriores, mas o Cruzeiro novamente emplacou o melhor voleibol do planeta, vamos dizer assim. Já é o líder da Superliga, né, de vôlei masculino, e mais uma vez emplacou como o melhor voleibol do planeta e foi merecido demais. O time jogou muito, destaques para o Douglas, destaque para o Brasília, que foi muito bem, sacou muito bem na final. Sim. Então acho que foi bem merecida essa campanha, esse título, a campanha foi muito boa e é o Cruzeiro galgando novamente o posto aí para ficar como o melhor time do planeta por anos aí. O Cruzeiro que teve uma campanha de 5 jogos com uma derrota e 4 vitórias, né? E é aquilo que a gente sempre fala, pelo menos a gente fala aqui no programa, que a seleção brasileira de voleibol masculino aproveite mais desse Cruzeiro, né? Tanto em questão de jogadores, treinadores, nós tivemos aí o Marcelo Mendes. Sim. Anteriormente, agora a gente tem o Felipe. Uhum. Esses casos precisam ser olhados com mais carinho pela seleção brasileira, né, Ângelo? Tá. A CBV, ela costuma dar oportunidades para ex-jogadores de vôlei, né? O caso do Renan, que foi o último técnico aí, agora voltou com o Bernardinho. Não sai do trivial ali, né? Então tá na hora de mexer os pauzinhos mesmo e dar oportunidade para outras pessoas, porque o Felipe veio de um legado do Marcelo Mendes muito bom, né? Parece que aprendeu tudo com ele, porque realmente está resgatando o voleibol do Cruzeiro, que andou esquecido aí durante 1 ou 2 anos aí, um pouco parado, não foi eliminado da Superliga na fase de oitavas ali. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro precisou só de um pouquinho de tempo para poder resgatar o melhor voleibol do planeta e tá aí, mais uma vez, fazendo a campanha justa e partindo para cima da Superliga agora. É isso aí, é o voleibol masculino conquistando o topo do mundo e a gente torce também para o voleibol feminino, né? Que está em 2 frentes, tanto com o Praia Clube quanto com o Minas, né? O Minas que está no grupo A, Ângelo, ele venceu um jogo, perdeu um jogo e amanhã tem decisão contra o Tianjin da China, time da casa.
quem vencer avança às semifinais, então fica a torcida, né? A oportunidade que o Minas tem de avançar até as semifinais. Me parece que jogou com o Praia. Não, o Praia está no grupo B. O Praia também, acho que o Praia está fazendo uma campanha mediana, né? O Praia tem 2 vitórias, né? Está em segundo lugar. Então o Praia também tem chance de chegar à semifinal. Então Então torcer para que as duas equipes avancem, quem sabe se confrontem aí numa final de mundial, né? Seria seria inédito, né, para o voleibol feminino. Então, assim, torcer muito para o Minas chegar e fazer a mesma campanha que o Cruzeiro, ou talvez o Praia também, que tem um grande time, represente bastante os times de Minas aí, e que seja mais uma conquista mundial para Minas Gerais. Tá certo. E as semifinais, Anjo, seriam disputadas no sábado, né? Ou seja, amanhã, às 4 da manhã e às 8h30, no horário de Brasília. Lembrando que o Mundial de Vôlei Feminino está sendo disputado na China, né? Do outro lado do mundo, tem todo um fuso horário aí que precisa ser adaptado. Fica a nossa torcida, então, para o voleibol feminino, com Praia, com Minas, e o Cruzeiro, mais uma vez aí, mostrando a força, né? A potência mundial que é no voleibol. Bom, falando de Cruzeiro, a gente pula da quadra para o campo, né? O Cruzeiro que manteve aí o Fernando Diniz, assim, continua para a próxima temporada, anunciou 2 contratações essa semana, teve a saída do Ramiro, o mercado da bola bastante movimentado na Toca da Raposa, né, Anjo? Até agora o Cruzeiro anunciou a saída de alguns jogadores, né? Alguns vão se despedindo da torcida, mas e alguns vêm chegando. As especulações ainda são muitas, mas Rodriguinho e Christian foram anunciados essa semana, são bons jogadores. O Christian melhor até que o Rodriguinho é mais uma aposta, né? Eu acho que o Cruzeiro chegou a um acordo com o jogador que estava livre no mercado. O Christian vai render uma graninha para o Atlético Paranaense, uma boa grana de passagem. Exato. Mas é um jogador que tem potencial, pelo menos eu acho que é melhor que os que estão aqui. E as especulações ainda são muitas, né? O Cruzeiro fala de Dudu, Gabigol, Bolassi, Soteldo, novo nome agora. Então parece que o Cruzeiro está montando um grande time aí para 2025. E não somente um time titular, um time com peças que é importante, que a gente viu como é que o Atlético viveu esse ano sem as peças na reserva, né? O time sofreu com o time reserva na competição principal no Brasileiro e acabou deixando para trás aí vaga da Libertadores, boa colocação, premiação. Então o Cruzeiro está fazendo de tudo para montar uma boa equipe e não ficar somente dependendo dos jogadores titulares. Exatamente. E como você falou aí, muita especulação, né? Fala de Gabigol, de Dudu, de Bolassi. Bolassi, inclusive, parece que tem uma situação mais encaminhada com o Cruzeiro, né? Já até se despediu do Criciúma. O que você acha desse jogador, Anjo, pro Cruzeiro? Cara, é um jogador, assim, primeiro, antes de tudo, extrovertido, né? É um cara, parece que leva o futebol mais na base da diversão, mas é um cara voluntarioso, rápido, forte. Fez um bom campeonato pelo Criciúma. Você vê que ele tem um bom drible, ele sabe cruzar, ele sabe da assistência, ele trabalha muito bem com a equipe, que ele trabalhou bem no Criciúma, que foi um dos rebaixados do campeonato, né? E apareceu com gols, acho que se não me engano fez 8 gols no campeonato, fez algumas assistências também, acho que 4 assistências. Então é um cara que apareceu bastante e eu acho que tem tudo para dar certo nesse time do Cruzeiro. Um cara desse com as bolas do Matheus Henrique, do Matheus Pereira, trabalhando com o Dudu, Gabigol, pode ser que dê muito certo no time. Pois é, o Bolassi que tem 35 anos, é congolês, né? E aí chegaria como um desses ponteiros, né, de velocidade aí que o Fernando Diniz tanto gosta. E por falar em velocidade, contratou o Rodriguinho, que para mim foi uma surpresa, né? Uma hora você está falando de Gabigol e Dudu, de repente chega com o Rodriguinho, não que ele seja um mau jogador, né? Foi um dos destaques do América na reta final da Série B, Anjo. E aí, jogador de velocidade, esse meia, né, mais atacante ali, é o que o Cruzeiro precisa realmente, né? Sofreu muito porque tinha só o Matheus Pereira nessa posição, né? Quando dependia de um reserva, vinha o Matheus Vital da vida, que por acaso que não agradou em nada a torcida do Cruzeiro, né? Realmente o Vital não fez as honras de vestir a camisa 5 estrelas. Quem sabe o Rodriguinho mude um pouco esse aspecto, porque é um cara de beirada, um cara que bate bem na bola, provou isso, aparece bem dentro da área também, sabe? Faz gol de cabeça, gol de complemento, gol de falta.
Então tem tudo para dar certo no Cruzeiro. Um cara desse, com o futebol em evolução, num time certo, vai dar certo. É isso aí. A gente esqueceu de falar também do Eduardo. Outro jogador. Outro jogador que está bem encaminhado com o Cruzeiro, Isso. também outro experiente, 35 anos. Tem tudo para dar certo também. Um cara muito bom no meio campo ali. Exatamente. Ótimo jogador. E a gente está falando aqui de chegadas, possíveis chegadas, mas também vamos falar de saídas, né? Ramiro, o último, né? A sair aí, vai embora. Vai deixar saudades? Nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Engraçado, o Ramiro fez 3 gols no Cruzeiro, 2 contra o Bragantino, né? E muito bem querido, né? Pelos técnicos. Sim, e pelos jogadores também, né? Você viu que na despedida dele, todos os jogadores falaram muito bem dele, sobre ele, né? O Bachola, o Baixinho, o Baixo. Então, assim, muitos jogadores gostam muito dele. Parece um cara do bem. O futebol acabou para ele aqui em Minas Gerais, né? Mas ele vai tentar ganhar a vida lá na MLS. MLS. Tá encaminhado, Tá né? encaminhado lá para jogar nos Estados Unidos. Vai ganhar mais um rio de dinheiro. Vai seguir sua vida do jeitinho. Então, boa sorte ao Ramiro. Quem pode ficar também é o Lucas Silva, né? Que tem final de contrato agora em dezembro. Parece que recusou uma proposta. Nem merece, né? Exatamente. E parece que vai renovar, né, Anjo? Pois é. Ele fez por onde, né, cara? Ele contou com o péssimo condicionamento físico do Wallace no final do ano. Exato. Os erros do Wallace para se firmar de novo na equipe. E foi bem. Foi dada a chance para ele, para o Fernando Diniz. Ele foi bem. Parece que fez o dever de casa. Parece que passou no Enem do Cruzeiro. E vai renovar. É mais um ano do Cruzeiro com o Lucas Silva. Existe uma identificação, existe uma parceria ali. O Lucas foi criado na Toca, que ele tem toda a sorte do mundo no próximo ano. É isso, galera. Final de ano é um momento de muitas especulações. É importante você estar bem antenado aos veículos de credibilidade, né? As concretizações anunciadas pelos clubes, até para não poder ativar sua ansiedade, viu? Porque é cada nome que aparece aí que você até assusta, né, Anjo? É verdade. Eles falaram alguns nomes do Cruzeiro ali que eu vou te falar que não tem nada a ver com o clube, mas fazer o quê, né? Tempo de especulação é a de a gente respeitar, apurar e ver o que há de concreto nisso, né? Exatamente. Aqui no Hoje em Dia a gente trabalha somente com o que é verdade, vai atrás de especulação, vai atrás de empresário, vai atrás da fonte e noticia aquilo que é verdade. E você pode saber, se o Cruzeiro anunciar esses próximos aí que a gente tanto está falando, Dudu, Gabigol, Bolassi, Eduardo e mais alguns outros que podem chegar, Soteldo, mais alguns outros que podem aparecer na mira do Cruzeiro, pode deixar que você vai ver em primeira mão aqui no Hoje em Dia. É isso aí, galera. Então, o Cruzeiro pensando grande, indo para cima mesmo no mercado para poder reforçar a equipe para a próxima temporada, já com o técnico definido, o Fernando Diniz fica no comando da Raposa. A gente pula agora para o outro lado da lagoa, que aí já complica mais um pouco, né, Anjo? O Atlético vive um momento assim sem rumo, né? Não tem treinador, vários jogadores já deixaram o clube nessa semana, não tem diretor de comunicação, parece que o clube está buscando um CEO também, né, de futebol, para poder comandar o futebol do clube. Ou seja, nós já estamos chegando aí no final de dezembro e muitas indefinições no Atlético, né? E uma delas é a principal que saiu hoje, né? Essa possível saída do Paulinho para o Palmeiras, né? Exatamente. Então, assim, o Atlético está perdendo jogadores importantes, alguns nem tanto, mas perdendo jogadores importantes. O Atlético não definiu quem será o novo técnico ainda. Isso é uma coisa bem preocupante, porque o técnico precisa chegar e definir as suas escolhas, né? Claro. As suas contratações, quem que o time vai contar para o próximo ano. E aí, de cara, já vem com uma possível saída do Paulinho para um lance milionário que o Palmeiras está tramando com o Atlético. Essa conversa, de fato, esquentou nas últimas horas. Isso. Existe a possibilidade do Paulinho ser negociado, né? E esperar para ver. Agora, o Atlético precisa de repor, precisa, antes de tudo, de um técnico. Dizem que foi oferecido até o Michel Salgado como CEO do clube, então temos que ficar esperto com relação a isso. Tem que parar com especulações e o Atlético precisa de botar a caneta no papel. Exatamente. Inclusive, essa informação do Paulinho, né, que ele estaria negociando com o Palmeiras, foi dada em primeira mão pelo GE, né, cerca de 18 milhões de euros, mais 2 jogadores. Um deles é o Gabriel Menino, né? É um bom jogador, que está em negociação com o Fluminense também. Exatamente. É um volante, né, de muita força ali. É um bom jogador. Exatamente. Então, o Atlético estaria já em condições avançadas para negociar o Paulinho. E aí, aquela coisa, Anjo,
Paulinho tá aí, você tem um jogador de seleção no clube e o torcedor metendo a ripa no cara, pegando no pé. Na hora que vai embora, sente uma falta danada. aí né? sente falta, né? Porque não existe peça de reposição assim, para a vaga do Paulinho, no caso, não. É muito Se o Atlético difícil. for contratar alguém, com certeza vai ser alguém que tem um futebol pior do que o dele. Exato, concordo. Paulinho é artilheiro da MRV, né? Da Arena MRV. Exato. Foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. É um cara aí que está pegando seleção brasileira sempre. Trabalhou muito tempo desse segundo semestre com a fratura por estresse. Não fez o melhor do seu futebol, mas estava sempre em campo ajudando a equipe. Os últimos gols importantes que ele fez foi contra o São Paulo. Fez 2 na vitória, no empate de 2-2 contra o São Paulo. Mas estava sempre aparecendo. É o artilheiro do Atlético no ano. Parece que o Hulk passou por um gol, não sei. Mas ele está sempre cabeçando na lista de artilheiros do Atlético. É um cara que tem muitos gols para o Atlético. Acho que chegou a 50 nessa temporada, né? Isso. Então, um cara com 2 anos de clube chegar a 50 gols, é 25 por temporada, é muita coisa, cara. É muita coisa. Tendo em vista que o artilheiro do Cruzeiro nesse ano fez 10. Isso, Então, exatamente. você vê como é que o cara vai fazer falta pro Atlético se for embora, viu? Ele foi o artilheiro do Galo nas últimas 2 edições de Libertadores, né? Tamanha importância. Chegou a chegar no top 3 agora da artilharia da Libertadores do Atlético. Exatamente. Então, assim, o Paulinho é um grande jogador, importante. Essa lesão que pouca gente sabia, né? O que não foi esclarecido, condicionou, sim, a queda de futebol dele. Assim como o Hulk também jogou machucado, né, nos últimos 3 meses. Ou seja, eu acho que o torcedor pegou muito pesado com o Paulinho na temporada. E se porventura ele for para o Palmeiras, vão sentir, sim, muita falta. Porque no nível do Paulinho vai ter que desembolsar muita grana para trazer alguém igual. E não vai trazer alguém igual, porque não tem alguém igual no mercado, né? Concordo. Não, eu acho que igual você vai trazer um Pedro da vida, não vai trazer o Pedro do Flamengo. Exatamente. Né? Você não vai trazer o Yuri Alberto do Corinthians. Você não vai tirar essas peças importantes dos maiores times do país. Você não vai conseguir. E o Paulinho é uma delas. Então, o Atlético, o que me assusta no Atlético é que fala-se muito em saída e não fala-se em chegada. Exato. O Atlético nem se especula. Será que está esperando fechar com o treinador para depois começar a especular jogador? Porque está ficando para trás. Eu acho que o que seria mais certo, né, Anjo? Porque fica trazendo jogador, aí chega o treinador, não vai muito com a qualidade do atleta. Mas então há de se pelo menos trazer o treinador de modo rápido, né? Aí ficar esperando as vantagens de Luiz Castro para poder fechar com ele, parte para cima de outro. Exatamente. Tem gente boa no mercado aí, vamos correr atrás, Atlético. Porque não pode perder tempo, né? A gente falou aqui da possível saída do Paulinho, mas quem já saiu foi Vargas, Allan Kardec e Mariano. Os 3 já oficializados pelo Atlético. É o que se esperava, né, Anjo? Que não ficariam, né? Apesar de terem sido vencedores do clube, né? Sim. O Kardec um pouco menos, que ele foi o mais reserva entre eles. Mariano e Vargas chegaram a ser titulares do time em algumas ocasiões. Mas foram vencedores, cara. Conquistaram muito pelo clube. Exatamente. Mas pelas últimas participações e não vão deixar saudades. O Mariano um pouco mais, foi bem no final, mas o Vargas deixou a desejar, que perdeu 2 gols incríveis e vai cair muita lembrança do atleticano, isso. Pois é. Inclusive o Vargas na última semana até apagou as fotos, né? Que tinha do Atlético no perfil dele no Instagram, que já dava indícios da saída, né? Da saída gerou dele. até a especulação que o destino poderia ser o Cruzeiro, né? Exatamente. Mas que não concretizou, pelo menos por enquanto. Pois é. Outra notícia que surgiu aí também no campo da especulação, Anjo, é a questão do Robert Santos, né? Acho que o Atlético estaria comprando aí 70% dos direitos do atleta. Aí, assim, são coisas que a gente não consegue entender, né? O Robert sequer foi... aproveitado, né, pelo Gabriel pelo Milito. Sub-23. Exatamente. Estava emprestado pelo Atlético e agora com essa condição aí de ser contratado de fato pelo Atlético, né? Pois tem coisas no Atlético que nos últimos tempos não dá para entender, viu? Há de ser o Victor Bage dar algumas explicações aí para essas negociações do Atlético, porque o cara não é aproveitado aqui e ainda é comprado. Alguma coisa na cláusula, alguma coisa no contrato tem aí de estranho. Exato. E por falar em cláusula, a cláusula do contrato do Bruno Fux, né? Se ele batesse as metas estabelecidas, diz que ele teria que ser contratado em efetivo pelo Atlético. E é isso que o Atlético fez. Já anunciou o Bruno Fux até o final de 2028. Ele que era do CSKA, Moscou. O Bruno Fux que não teve uma temporada muito boa, né? Pois é. Quais seriam as metas do Bruno Fux para ele poder ficar aí? Quais seriam as metas do Bruno Fux? Tirar 2 bolas? Fazer um gol no rival?
fazer um gol bonito, um gol no rival, com direito à caneta. Qual que seriam as metas do Bruno Fux para ele poder ficar no Atlético? Porque realmente não fez por onde. Reserva quase durante toda a temporada. Não participou de grandes vitórias do Atlético, não viu gols importantes. Não sei por que o Bruno Fux vai ficar no Atlético não, viu? Pois é, então assim, é mais um atleta aí e que divide opiniões, viu? Eu tava dando uma passeada ali pelas redes sociais, muita gente gosta dele, apostando aí que com o novo técnico ele pode render mais, mas muita gente também pela temporada que ele fez já queria ele longe do Atlético. O certo é que ele está confirmado e vai fazer parte do elenco para as próximas temporadas. Ô, Michael, só falando nisso, a torcida do Atlético anda muito dividida com as opiniões, com certeza, com relação à situação do time. Alguns apoiando que deve esperar o Castro, alguns apoiando já querendo saber de contratação. Invista muito do que vem fazendo o Cruzeiro, né, cara? Você vê o principal rival nessa agitação toda de mercado, traz isso, traz aquilo, especula grandes jogadores. Aí você vai ficando para trás e realmente incomoda bastante. Há de se entender a torcida do Atlético também. Ah, com certeza. E assim, é uma cobrança que já vem desde o início do ano, viu, Anjo? Questão de planejamento de elenco. Isso ficou um pouco esquecido pelo Atlético ter chegado às 2 finais das Copas, né? Mas com a perda dos títulos isso veio à tona. E está preocupando muito o torcedor do Atlético, porque ninguém fala, ninguém dá uma explicação, você não sabe qual que é o planejamento do time. Tá difícil dar notícia do Atlético. Exatamente. Tá difícil. A gente está procurando cabelo em ovo para dar notícias do Atlético, infelizmente. Porque nem o campo da especulação está existindo mais no Atlético. Então, as mesmas notícias de ontem com jornais de ontem com notícias de anteontem. Porque a gente está falando de Luiz Castro, está batendo na tecla de contratação que não existe, de possível saída. Hoje a notícia principal é a saída do Paulinho. Então vamos saber o que tem de verdade nisso, né? Exatamente. Então, assim, o torcedor está bem preocupado, né? Ou está tudo bem amarradinho a 7 chaves, daqui a pouco o Atlético começa a anunciar tudo, ou realmente o Galo tá perdido no deserto. Está perdido, né? É verdade. É isso, galera. Só para finalizar, Anjo, ainda no campo da especulação, batalha, né? Jornais argentinos dando o interesse do Boca Juniors e do River Plate pelo jogador, e o Tigres do México interessado no Alan Franco. E tem o Racing querendo de volta o Zarate. O Racing que tem agora o irmão do Milito, né? O Diego Milito, como presidente. Isso. Né? É o que já se esperava, né? Desses bons valores do Atlético serem aí procurados, né? Por grandes clubes da América do Sul. É isso, galera. Então, assim, todas as informações concretas de saída, de chegada de jogador, você acompanha no hojeemdia.com.br. Bom, para finalizar, a gente vai falar agora do América, né? O América que anunciou a saída de Kleberson, diretor técnico que chegou no meio do ano, né? Ele chegou mesmo? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que ele chegou invisível e saiu por trás da porta. Pois porque não dá para entender qual foi a participação do Kleberson no América, realmente. Porque ele chegou, o time estava brigando ali nas primeiras colocações e depois foi só declínio. Não deu para participar de nada, absolutamente nada. Nem entrevista eu vi do Kleberson. Pois é. Então é muito difícil da gente falar sobre essa possível saída dele. Não vai deixar saudade nenhuma, né? Pois é, o América que está nesse desmanche também, né? Só para a gente confirmar que 7 jogadores já saíram, né? Moisés, Juninho, o Alisson, Elias, Daniel Júnior, Rodriguinho, que agora foi para o Cruzeiro, e o Nicolas. E apenas a confirmação aí do William Batista como técnico. Ou seja, o América ainda bem... De bons dados com o Atlético, viu? Tá bem para trás ali, né, no quesito de formação de equipe. E precisa, viu, o América? Precisa de arrumar uma casinha aí, porque a Série B promete. É isso aí, galera. Ponto final no nosso Hoje Esporte Clube, que foi bem breve, né, Anjo Drummond? Foi breve porque as notícias não estão aí tão factuais, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar de acordo com as notícias. Os times estão trabalhando meio em banho-maria. Final de ano, Natal tá chegando. Exatamente. Réveillon, então a galera tá mais se divertindo mesmo, em vez de trabalhar. É isso aí. Enquanto a gente trabalha, alguns se divertem. Exatamente. O sol não nasce para todos. Não é mesmo, Paulo? Exatamente. Nosso Paulo que tá de folga, né? Vai curtir uma folguinha aí. Paulo tá no plantão de Natal, tá, né? Tá no plantão de Natal. Então amanhã ele tá aí.
Tá certo. É isso aí, galera. Hoje Esporte Clube, então, desta sexta-feira, você acompanha no YouTube do Jornal Hoje em Dia, no canal 12 da Claro TV para Belo Horizonte e nas rádios afiliadas da rede Hoje em Dia. Ângelo Drummond, um abraço para você. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Mike, foi um prazer trabalhar com você hoje. E bom Natal pra galera aí. É um ótimo Natal para você, galera. Ó, curta com tranquilidade, com a família, com os amigos, porque é isso que importa. Tamo junto, um abraço, valeu!